Bom Dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos pararmos um pouquinho e refletirmos como anda a nossa vida. Temos feito de bom ou não, e principalmente se estamos vivendo ao lado de nosso Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então parem um pouquinho o que está fazendo. Para aí, vem aqui pertinho do rádio, chega aqui pertinho do seu amigo Oliveira Júnior. Se possível, erga aí um pouquinho o volume. Vamos conversar. Nós temos uma natureza dificílima, gente. Não é fácil. O ser humano, ele tem uma tendência para as coisas erradas. Eu tenho falado isso algumas vezes. Mas o pior é entendermos que estamos vivendo uma situação de conflito entre o bem e o mal. Esse grande conflito está espalhado pelo nosso mundo e nós estamos no meio dessa guerra. E aí, o que acontece? Cada um de nós temos nossas fraquezas. Cada um sabe qual é a sua. E o inimigo tenta nos pegar por essas fraquezas, nos derrubar. Ele nos faz cometer o erro e depois nos acusa do erro que nós cometemos. E nós nos sentimos fracos, impotentes, incapacitados. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que é possível superar as suas fraquezas, as minhas. Apesar de ter um texto em Romanos capítulo 7 que nós vemos esse grande conflito em essência. O apóstolo Paulo, ele diz, pois eu não faço aquilo que eu quero fazer, mas justamente o mal que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que está em mim. A minha natureza pecaminosa me leva a cometer os erros que eu não gostaria de fazer. E o que eu gostaria de fazer, não consigo. É uma luta. Entende? E chega um momento que ele olha para si e diz, miserável homem que sou. Quem me livrará desse corpo de morte? É um conflito, é uma guerra. Como superar as dificuldades e como superar as suas fraquezas. Você entende qual é a sua? Reflita um pouquinho. Qual que é o seu ponto fraco? O que você gosta de fazer e sabe que é errado? Sabe que Deus não aprova, que não está de acordo com a lei que Deus lhe ofereceu para a sua salvação, para que você possa viver de acordo com ela, como se fosse um norte, uma bússola. A lei de Deus está lá, como uma bússola, para que você possa seguir o que é certo. E essa lei, quando eu digo que está lá, está aí em seu coração. Você sabe o que é errado, o que é certo. A consciência te acusa quando você faz algo errado, algo que vai contra os princípios. É interessante. Eu vou contar uma pequena história para você entender o que eu quero dizer nesta manhã. Certo dia perguntaram para uma pessoa que era dependente de alcoolismo e venceu o vício. E aí perguntaram, olha, se eu colocar você numa sala em um dia ruim, um dia que as coisas estão indo de mal a pior, e colocar ali a sua bebida preferida, e fechar a porta, deixar lá você, olhando para aquela bebida, você acha que consegue superar e não beber? E ele foi pronto a dizer, possivelmente eu vou beber sim. Entenda uma coisa, quando você vai testar um colete à prova de bala, você não testa atirando em seu próprio peito.
Não vai fazer isso, porque senão é burro. Isso é burrice, isso é loucura. Para superar o seu problema, a sua fraqueza, você não precisa ficar testando os seus limites. Você não precisa ir de encontro com o problema. Você não precisa ir bater de frente com ela. Você precisa sim entender que é necessário desviar. Você precisa entender que é fraqueza, é a sua fraqueza, é a minha, é o nosso ponto fraco. Então não tente superá-lo por si. Não, essa não é a estratégia. Você vai bater de frente com a sua própria fraqueza, você vai perder. Você vai ceder. Entende? Tem o exemplo na Bíblia do jovem Daniel, quando a esposa de Potifar foi para cima dele tentando seduzi-lo. Era a sua fraqueza naquele momento. Ele não tentou dialogar, ele não tentou bater de frente, ele simplesmente fez o quê? Fugiu, correu, deixando inclusive sua capa para trás. Eu vou enfrentar o problema para quê? Eu vou correr dele. Entende, meu querido? Foge da sua fraqueza, dos seus problemas de caráter. Se livre deles. Você sabe até onde você pode ir. Não passe adiante. Evite o problema. Crie desvios, traça estratégias para não bater de frente, para não se ver acuado pelas suas próprias fraquezas. E entenda uma coisa: Deus opera em vós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua permissão. Permita que Deus trabalhe em seu coração. Fuja das situações que te levam a cometer os erros da sua própria fraqueza e traga a Deus para perto de você, porque estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença.